Bom dia, meninos. Olha isso. Menos de 12 horas da hora que eu alimentei, porque era o que? Meia-noite e tal. O branco tá giant. O centeio tá indo, tá indo, tá indo. Ó, super. Adoro essas bolhas. E o integral, minha gente, fez um peteco. Não aguentou. Olha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alimentar agora de novo. Mas como já teve um descarte aqui, sem querer querendo, eu já vou descartar metade do que tem aqui, vai no olho mesmo, e vou acrescentar mais 50 gramas de cada farinha e 50 gramas de água. Então, terceiro dia do fermento, olha só como depois da segunda alimentação, fez um pouquinho de sujeira, cresceu bastante. Não teve separação de água, tá com uma consistência boa. E como eu vou trocar de vidro porque aconteceu esse acidente, só metade, porque a outra metade ficou esparramada aqui de fora. Pronto. Vou montar ele agora com 50 gramas de farinha integral com 50 gramas de água. E olha só também como é que tá o branco. Ontem foi a segunda alimentação de todos, né? O branco também super reagiu. Só que diferente do integral, ele separou uma água aqui no fundo. Ou seja, ele tá bem líquido. Tá bem líquido, então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho a quantidade de água dele agora. Eu vou colocar 50 gramas de farinha branca para 40 gramas de água, só para dar uma mudada um pouco nessa consistência, já que ficou muito líquido e soltou água no fundo, tá? E o centeio, que é o queridinho, que eu sempre acho que é um fermento que, diferente desses dois que tem essa explosão, ontem ele não demonstrou atividade, mas hoje ele já subiu e ele não fica muito líquido. Eu tenho a sensação de que ele tem um crescimento sempre muito estável. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E ele segue com essa estabilidade ao longo de todos os dias. Já esses dois aqui tem um risco de amanhã, no quarto dia ou no quinto dia, deles aparentarem quase falta de atividade. É engraçado, porque esses dois, eles mostram essa atividade super rápida no começo e depois pode ser que eles deem uma cara de que estão mortos, mas não, eles seguem vivos, tá? E já o centeio, depois que ele dá essa explosão aqui, ele vai continuar com essa carinha aqui até o final, bem provavelmente. Se minha experiência me permite falar que daqui pra frente ele já vai estar quase pronto em 2 dias. Enfim, vou alimentar aqui. Mesmo esquema. Ups, 55. Não precisa se ser tão preciso, mas eu vou manter o padrão e vou deixar 50. Isso de estar pegando a farinha com a mão, tô passando também micróbios que estão na minha mão, né? Naturalmente estão na minha mão, por mais que eu tenha lavado ali, né? Já peguei na bancada, já peguei no saco de farinha, enfim. Estão indo para farinha. E isso vai também compor a microbiota do fermento. E lembrando, esse eu só tô misturando aqui nessa vasilhinha separada porque o vidro tava completamente sujo. Vou alimentar agora. Ficou aqui na mesma marquinha, né? Porque
mesma quantidade. Agora eu vou alimentar esses dois e depois a gente vê como eles reagiram depois da terceira alimentação. Ou seja, é o terceiro dia, como eles mostraram uma atividade muito boa depois da segunda alimentação, eu já tirei metade do integral. O de centeio também já vou tirar metade e o branco também já vou tirar metade e vou diminuir um pouquinho a quantidade de água. Se o seu fermento em casa não apresentou tantas bolhas, não teve esse crescimento estupendo, mas mostrou atividade, ou seja, ele deu alguma bolinha, só alimenta, não precisa descartar. Olha, o fermento branco, eu tirei a parte de cima que estava separada e ficou essa água aqui embaixo, tá? E aqui eu coloquei 40 gramas de água e agora eu vou colocar as 50 gramas de farinha para mudar essa consistência dele e ver se ele continua crescendo vigorosamente, mas sem ter tanta essa separação de água.